Amém. Só o Paulo que está preparado, que eu só ouvi o Paulo, né, Paulo? Todo mundo preparado? Amém. Irmãos, a palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração é algo que você só vai entender daqui a pouco. Deus age sem aparecer. Deus age sem aparecer. Diz que tinha um senhor que estava em casa, de repente começou uma tempestade aonde ele estava. E uma tempestade daquelas, como nós estamos vendo de novo no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Vamos orar pelos nossos irmãos ali que estão sofrendo, Santa Catarina, Rio Grande, estão sofrendo. Mas ele estava numa tempestade como aquela. E aí a água começou a subir, entrar, e ele era um crente, fervoroso, ia na igreja todo domingo. E aí a água subindo, veio uma canoinha. Seu Zé, vamos, está subindo a água. Não, eu estou orando, Deus vai fazer um milagre e vai parar a chuva. E deixaram o seu Zé. E o seu Zé ficou lá, a água começou a subir, subiu até a cintura dele. Veio um barco com motor e tudo. Seu Zé, vamos embora. A água está subindo, o senhor vai ficar aqui, o senhor vai morrer. Não, eu estou orando. Deus vai fazer um milagre e vai me salvar. E foi embora. E a água foi subindo, foi no pescoço, foi subindo. E a hora que ele estava quase afogando, veio um helicóptero com aqueles banquinhos, sabe? As cadeirinhas para socorrer ele. Vamos, seu Zé, sobe! Não, eu estou orando. Deus vai fazer um milagre e eu vou me salvar. Resumindo, seu Zé morreu. Ele morreu afogado. Chegou lá no céu. Foi falar com São Pedro. Mas o que está acontecendo? Eu orei. Eu sou um homem de Deus. Vou na igreja todo domingo. Orei. Para o meu Deus fazer um milagre. Ele não fez e eu morri, estou aqui. Não fez nada para mim. Diz que Pedro olhou bem para a cara dele e falou: hã? Deus mandou uma canoinha, você não quis entrar. Deus mandou um barco motor, você também não quis entrar. Deus mandou um helicóptero com cadeirinha e você não quis subir. Você morreu porque você quis, porque Deus mandou ajuda. Irmãos, quantas vezes Deus está agindo na nossa vida e nós não enxergamos? E nós não enxergamos, sabe por quê? Porque a gente quer que o agir de Deus seja conforme nós queremos. Não conforme Ele quer. A gente quer que seja no nosso tempo, do nosso jeito. E a gente não enxerga. E eu queria refletir na história de uma mulher da Bíblia, chamada Esther. Eu não sei se você sabe. Esther tem quantos capítulos, irmãos? 10 capítulos. O livro de Esther tem 10 capítulos. Você não leu ainda, irmão? Por favor, né? 10 capítulos. Leia 10 capítulos. Só que nos 10 capítulos não tem uma só palavra do nome de Deus. Pode ler, pode tirar a prova. Em nenhum dos 10 capítulos tem o nome de Deus ou Senhor. Ele não é reverenciado no livro de Esther, nos 10 capítulos. Só que quando você estuda o original, que eu amo, o hebraico, dentro do texto há acrósticos. Sabe o que é acróstico, irmão? Vou explicar. Lembra quando você era jovem? Você escrevia Jesus em pé? J-E-S-U-S. Aí você colocava, jovem, esta é sua única solução. Quem nunca fez isso? Isso é um acróstico. Você pega uma palavra e formam frases. Ou frases, tirando letras, formam uma outra palavra. Dentro do livro de Esther, há escondido acrósticos dentro dele. Sabe qual é a palavra que sai nos acrósticos? Deus, Yahvé, Senhor. Ou seja, ele não está ali aparentemente, mas a gente vê a presença de Deus em todo o livro. Todo o mover de Deus, a providência de Deus. E na Bíblia nós vemos que Deus tem muitos nomes, certo? Ele é reverenciado de muitas formas. Jeová Rafá, Deus que cura. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shammah, Deus está aqui. Jeová Shalom, Senhor da paz. E aí por vai, tem muitos nomes que é reverenciado ao nosso Deus. E eu gostaria hoje então de enxergar esses nomes que estão ocultos nos acrósticos na história de Esther.
nós vamos ver que em todos os momentos, Deus não está lá, mas Ele age sem aparecer. O nome dele não está lá, mas o agir dele está. E a gente não está registrado, mas tudo em volta da história mostra o agir de Deus. Porque assim como Esther, irmãos, às vezes parece, não sei se só comigo, mas parece que Deus não está presente. Já passou aquele momento e falou, Deus, cadê o Senhor? O Senhor esqueceu de mim? E, irmãos, não é pecado se sentir assim, não. Davi se sentiu assim, nós vimos isso. Abacuque se sentiu assim. Senhor, até quando esquecerás de mim? Eles falavam, né? Ou seja, muitas vezes na nossa vida nós estamos assim, Senhor, cadê o Senhor? Na hora da dor, na hora da luta, a gente não enxerga, mas Ele está lá. Ele está conosco. Só parece que Ele não está, mas Ele está em todos os momentos. Foi o que nós cantamos agora. Comigo estás. E a primeira forma que eu vejo Deus revelado nesse texto é El Shaddai. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, soberano. O nosso Deus é soberano. E para mim entrar nisso, eu preciso contar a história resumidamente de Esther para você. Se você não leu os 10 capítulos, você não vai saber. Quem gosta de contos de fadas aqui, as mulheres? Só eu? Quem gosta de contos de fadas? A Bíblia tem contos de fadas. Vocês vão ver. O primeiro capítulo conta que o rei Xerxes, ou Assuero, é o mesmo rei. Ele estava reinando sobre ali o reinado, ele reinava sobre 127 províncias. E ele, então, no terceiro ano de mandato, resolve fazer uma festa, uma festança. Com as 127 províncias, os nobres, os militares, os reis, ele era o rei, mas os chefões, os nobres de todas essas províncias vieram para a festa. E ele queria mostrar a grandiosidade dele, do palácio, quanto ele tinha, quanto poderia. Só que essas festas naquela época eram para alianças, acordos políticos, enfim. Mas sabe quanto tempo durou essa festa, meu irmão? 180 dias. A festa durou 180 dias. Uma bela festança. E depois de 180 dias, ele abre para mais 7 dias para todo o reinado, a fortaleza de Suzã. E ele fala, todo mundo, dos mais simples aos mais nobres, venham para a festa, vinho liberado em taça de ouro. Ele queria esnobar, queria se gabar do que ele tinha, e ele faz essa festa. No último dia, ele já estava meio bêbado, ele manda chamar a sua rainha Vasti, que diz a Bíblia que ela era uma mulher linda, e ele queria exibir a beleza dela aos outros. E ele manda chamar Vasti. Vasti não quer ir. Eu não vou. Eu estou festejando. Ela estava com as mulheres festejando. Eu não vou, não. Estou festejando com as mulheres aqui. Eu não vou. Ele fica enfurecido. O homem fica enfurecido. Chega para os sábios. E aí, o que eu devo fazer? O sábio falou, faz um decreto. Pega isso daí e guarda, que você vai pensar lá na frente. Decreto persa não podia ser revogado, nem pelo rei. O que era decreto, acabou. E aí os conselheiros falaram, o rei, vai lá, faz um decreto expulsando a Vasti da tua presença. Nunca mais ela pode chegar à sua presença. Sabe por quê, rei? Porque senão amanhã a mulherada vai saber o que ela fez. Ninguém vai respeitar mais os homens. As mulheres não vão mais respeitar os homens. A mulherada aí, ó, desde aquela época influencia. E aí ele então faz o decreto. Passado um tempo ele sente saudade da Vasti. Mas ele não podia revogar o decreto. E aí, então, os seus conselheiros falam para ele, olha, faz então, chama os nobres para trazerem as mulheres mais lindas de cada província, para vir para cá. E aí elas vão ficar aqui 1 ano se embelezando, passando por um processo de beleza, e depois o Senhor escolhe uma. E exatamente. E aí quem entra na história? Esther. Esther, o nome dela original é Hadassa. Hadassa, conhecida como Esther, o texto diz. E aí, Hadassa, a Bíblia diz que ela era bonita e atraente. Que mulher não queria, né? Ser bonita. Ela era linda, linda, linda. Só que Esther era órfã de pai e mãe. Ela foi criada pelo primo Mardoqueu. E ela, então, vai para lá. Ela era judia. Se tinha uma pessoa que não tinha chance nenhuma de ser eleita rainha, era Esther, por causa do que ela era.
por ser judia, por ser órfã. Ela não tinha chances, mas ela era linda e diz que todos se agradaram dela. E aí Esther fica 1 ano se embelezando. Gente, 1 ano. Spa, 1 ano. Creminho, banhos, cheirinho. 1 ano, mulherada. 1 ano. Se ela já era bonita, ela ficou muito mais linda, né? E aí ela vai até a presença do rei. E olha o que o rei fala, que está em Esther, capítulo 2, versículo 17. Eu vou rodar aí em todos os capítulos, tá? Versículo 17 diz assim: ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. Ele olhou para a mulher e se apaixonou. Ela era linda. Ele coloca a coroa, é minha rainha, achei minha rainha. Diz que ele gostou mais dela do que todas as outras. Só que quando a gente olha para esse texto, parece que, mas é só isso de coincidência? Não, irmãos, tem muito mais coincidências. Coincidências não, providências. Tem muito mais providências, depois eu leio isso. Porque lembra do primo? O primo Mardoqueu trabalhava dentro do palácio. E Mardoqueu, trabalhando no palácio, a Esther é escolhida rainha, tá como rainha, e ele já trabalhava ali. E um dia ele ouve os eunucos cochichando e tramando para matar o rei. Eles estavam conspirando para matar o rei. Mardoqueu ouve, vai, conta para Esther, Esther conta para o rei manda investigar, e eles descobrem que, de fato, eles estavam tramando para matar o rei. Então ele manda enforcar os 2 eunucos. Só que isso, no mesmo dia, foi registrado no livro real, ou nas crônicas reais, como algumas versões vão dizer. E eles escreveram, era um diário do reino. Eles aconteceram exatamente, contaram ali exatamente o que aconteceu. O versículo 23 do capítulo 2 diz assim: depois de investigada a informação, descobrindo-se que era verdadeira, os 2 funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Irmãos, nosso Deus é soberano. Ele é poderoso. Ele pega uma menina órfã e transforma numa rainha. De plebeia a rainha. A Disney copiou a Bíblia, meu irmão, porque a Bíblia veio bem antes da Disney. De plebeia a rainha. Irmãos, ela era a última a ser, porque ela era judia. Judia era uma sub-raça. Ela era excluída, era uma sub-raça. E Deus faz com que um judeu que ficava na porta do palácio impeça a morte do rei. Daqui a pouco você vai entender por que Deus fez tudo isso. E eu achei linda essa frase de Spurgeon, que diz assim: o livro de Esther nos mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Esther, uma órfã judia, foi escolhida por Deus para desempenhar um papel crucial na história de salvação do seu povo. Isso nos encoraja a confiar em Deus e estar dispostos a sermos usados por Ele, independentemente de nossa origem ou capacidade. Irmãos, quantas vezes você acordou dizendo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Quantas? Quantas vezes você levantou da cama e disse: por que eu acordei hoje? Sabe por quê? Porque você não é obra do acaso. Você é obra de um Deus poderoso. De um Deus soberano. E você não entende, talvez, os lugares que Deus tem te levado, o lugar que Ele tem te colocado. Não entende porque certas situações estão acontecendo na sua vida. Mas nós precisamos entender que Deus é soberano. Ele entende, Ele sabe de todas as coisas. E Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos. 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 Todas as coisas, não são algumas. Ele sabe todas as coisas. E Ele não está vendo só hoje, Ele está vendo amanhã. E eu acho linda a promessa que Ele nos faz lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro.
Deus tinha um propósito na história de Esther. Ele estava bordando. Você já viu o avesso de um bordado? É um emaranhado de linha, não é? Quem já viu? Mas do outro lado é perfeito. Mesmo que você está olhando para a tua vida e parece emaranhado, meu irmão, Deus está bordando a sua vida de um lado perfeito. Ele sabe de todas as coisas. E embora você não enxergue, Ele está lá. E Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E como soberano Deus, um dia você vai entender o porquê Ele está fazendo isso na sua vida. Ele vai. Se nós queremos ver o agir do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos reconhecer que Ele é soberano. Que Ele está no comando de tudo. Ele não perde o controle de nada, irmão. Eu e você perde, Ele não. Então, obedeça a Ele. Leia as Escrituras. Tenha mais intimidade com Deus que é soberano. Eu acho que Esther, quando foi escolhida, ela falou, eu? Tem certeza? Mas ela foi escolhida porque o Senhor tinha algo para ela. Mas o segundo ponto, nós vemos aqui no texto, o El Shaddai já foi, perdão. Jeová Jireh. Quem sabe o que é Jeová Jireh? Aê, Deus proverá. Você crê nisso, irmão? Que nosso Deus é um Jeová Jireh? Porque lembra da história que eu disse, até lá, Mardoqueu, está tudo bem. Mas aí, o rei vai e dá posse para um endemoniado chamado Amã. E ele coloca Amã superiores aos nobres, aos oficiais. Ele era o chefão lá. E Amã era cruel, era invejoso, era orgulhoso. E onde ele passava, todos tinham que se curvar diante dele. Mas Mardoqueu não se curvava. E ele ficou enfurecido e foi descobrir por quê. E aí descobriu que era porque Mardoqueu era judeu. E o judeu só se dobra diante do Deus vivo. Não se dobra mais diante de ninguém. E ele fica enfurecido. E ele era tão ruim, que ele não se satisfaz em mandar matar Mardoqueu. Ele trama matar toda a raça dos judeus. Todo o povo. Ele queria um genocídio. Ele vai até o rei, convence o rei. Rei, tem um povo aí que é desobediente, que não está seguindo as nossas leis, estão seguindo leis próprias. O senhor precisa fazer alguma coisa, a gente precisa exterminar esse povo. E ele envenena a cabeça do rei. O rei falou, então tá, então faz um decreto. E eles fizeram um decreto estipulando que determinado dia 7 de março de 443 a.C., 46 a.C., eu não me lembro exatamente, a data marcada para o genocídio dos judeus. Os judeus são perseguidos há muito tempo. E aí ele então, todos os povos inimigos que quisessem matar um judeu, podia matar naquele dia. E aí, então, quando Mardoqueu fica sabendo, ele fica apavorado. Os judeus ficam apavorados. Diz que Mardoqueu rasga sua roupa, né, e clama, coloca roupa de saco, como eles tinham esse costume. E aí ele manda um recado para Esther. Olha o que ele fala para Esther. Esther 4, de 10 a 16. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os dias os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Como eu disse, o dia da morte estava marcado. Agora eu achei onde eu marquei. 17 de março de 474 a.C. Quando ela fica sabendo
Quando os judeus ficam sabendo, Mardoqueu manda uma mensagem para Ester. Ester, você precisa interceder pelo seu povo junto ao rei. E ela fala, mas olha, se eu for lá e eu não for chamada, eu posso morrer. E aí ele manda, olha, se você não for, Deus vai mandar ajuda de outro lugar. Mas será que não foi por isso que Deus te colocou aí? E aí Ester reconhece que o palácio não era um palco, mas o palácio era um altar para ela salvar a vida, ou em oração e jejum, salvar a vida de toda uma nação. E eles fazem um plano. Ester está correndo risco de vida. Ela não podia se aproximar sem chamar, mas ela vai. Mas o que Ester faz em primeiro lugar? Ela faz o quê? Ora e jejua. E não só ora e jejua, ela coloca um povo inteiro orando e jejuando por ela. Irmão, se você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida, ore, jejue, busca o Senhor, porque Ele dá resposta. Quando Ester orou, ela buscou. Ou seja, Ester agiu com fé. Olha, eu vou sim. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Irmão, isso é fé. Isso é fé. Isso é entender o propósito que Deus tem para a tua vida, onde Ele te colocar. Deus, eu não vou desistir, eu fico aqui, eu fico nessa casa que está um inferno, eu fico nesse trabalho que está difícil, porque o Senhor me colocou aqui, mas eu não redo o pé, porque eu creio que o Senhor tem algo para fazer nesse lugar. Isso é acreditar, isso é ter fé. E nesse tempo de oração, Deus dá uma estratégia para Ester. Deus dá uma estratégia para ela. E quando Mardoqueu fala, quem sabe não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Essa declaração, irmãos, lembra que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele nos coloca em posições que Ele quer colocar. Ele nos coloca em lugares específicos para cumprir o propósito dEle. Não é o nosso. Às vezes, você não está enxergando claramente o porquê você está em determinado lugar. Mas o Senhor quer usar a sua vida aonde você está. Então confie nos planos dEle. Porque existem momentos na nossa vida que a gente precisa confiar no Jeová Jirê. No Deus que providencia tudo. Ele providencia tudo. Nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Sabe por quê? Porque a gente sabe que embora a circunstância esteja difícil, Ele está lá, Ele tem um propósito para nós e eles vão se cumprir. É isso. Mas às vezes, além da gente ter fé, a gente precisa deixar Deus nos usar no meio do processo, meu irmão. Porque Ester podia muito bem falar, sou rainha, vocês se virem. Se esconder no palácio. Ninguém sabia que ela era judia, porque Mardoqueu falou para ela não contar. Ela podia ficar de boa lá. Mas não, ela entendeu que ela precisava ser usada no processo. Deus tem um propósito para a tua vida, mas Ele vai te usar no processo. E é o processo que é difícil, irmão. José foi usado no processo, ele passou por um processo para se tornar o governador lá do Egito. Davi passou por um processo, ele não saiu lá da unção e já virou rei, não. Foram muitos anos. Irmãos, existe um propósito em todas as coisas, mesmo os que nós não enxergamos. E Ester, quando reconhece o propósito de Deus na vida, ela recorre a quem? Ao Jeová Jirê, ao Deus da providência, ora e jejua. E quando Deus age ali, o povo estava ameaçado de ser aniquilado, ela não se esconde. Ela toma uma posição. Ester nos mostra, irmãos, que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir mesmo estando com medo. Coragem é isso. Nossa, fulano é corajoso. Você acha que ele não tem medo? Ele tem medo, sim. Mas ele enfrenta o medo. Ele enfrenta o medo. Deus age sem aparecer na história de Ester, porque Ele é o Jeová Jirê. E Ele não provê o que você quer, Ele provê o que você precisa. Ele provê o que você precisa, mas em terceiro e último, que nós temos muita coisa hoje. Nós encontramos nessa história o Jeová Tsidkenu. Sabe o que é isso?
O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Voltando para a história, rapidinho. Esther, então, fica sabendo, ora os 3 dias, põe a nação a orar. E aí ela vai à presença do rei. Quando o rei vê, ele estende o cetro. Ufa, ela não morre. E ela entra. E aí ele fala: o que você quer, minha rainha? Pode pedir a metade do meu reino que eu te dou. Olha como ele era apaixonado. Metade do meu reino eu te dou. E ela falou: não, meu senhor, eu quero só fazer um banquete com o senhor e com Amã. E eles fizeram um jantar com Amã. E o Amã se achou o cara, né? Fizeram, e ele perguntava: fala, Esther. Não, amanhã, meu senhor, vamos fazer outro banquete. E amanhã, junto com Amã, amanhã eu conto. Olha que mulher sábia. Ela não agiu com imprudência, ela não agiu com raiva. Ela foi sábia. Então amanhã eu conto. A Amã foi embora para casa se achando o cara. Ó, eu participei do banquete com o rei e com a rainha. Amanhã eu vou de novo. Só que quando ele sai, Mardoqueu não se curva, ele fica irado. E ele fala para a mulher dele: mas eu só vou ficar feliz quando ele morrer. E a mulher fala assim: por que você não faz uma forca? Faz uma forca de mais de 20 metros de altura. E amanhã você convence o rei de matar Mardoqueu. Ele falou: beleza. No outro dia ele já fez a forca. E mais detalhe: enquanto ele está tramando para matar Mardoqueu, o rei tem uma insônia. Olha as providências. O rei não dorme naquela noite. E o rei pede os livros reais para ler as crônicas. E ele lê que história? A história que Mardoqueu salvou a vida dele. E aí ele pergunta: fizemos alguma coisa para ele? E o pessoal fala: não, não fizemos nada. E ele fala: cadê Amã? Chamaram Amã. Amã, vem aqui. E aí Amã foi lá e o rei fez uma pergunta para Amã: Amã, o que eu devo fazer para alguém que eu quero honrar? O que eu devo fazer para honrar alguém? Amã pensou que era quem? Ele. Pegou e falou: senhor, pegue o seu melhor manto, um manto real. Escolha um manto real. O seu cavalo favorito. Pega o seu maior nobre, ou o seu funcionário mais alto padrão aqui de escalão. Pega ele, peça para colocar o seu manto nesse homem. Montá-lo nesse cavalo, andar sobre a praça da cidade dizendo: é assim que o rei faz com quem ele honra. O rei virou e falou: excelente ideia, busca Mardoqueu e você vai fazer isso para mim. Não é linda essa história, irmãos? Não é empolgante? Olha os propósitos e as providências de Deus. Aí Mardoqueu, Amã vai até Mardoqueu, imagine, coloca o manto nele, põe no cavalo e passeia. É assim que o rei faz com quem ele honra. É assim. Ele queria matar o homem. Irmãos, eu amo essa história. E ele faz isso, e ele é humilhado diante de todos. Quando ele acaba, ele vai para casa furioso. Quando ele chega, eles tentam tramar alguma coisa, mas não dá tempo. Nisso chegam os oficiais do rei, levam ele para o palácio. Chega lá no palácio, estava tudo escrito, mas eu vou contar, que é mais rápido. Chama ele para o palácio, e aí a rainha, eles começam o banquete com a rainha, e ele todo envergonhado. E a rainha, o rei fala: e aí, minha rainha, o que você quer? Eu te dou metade dos meus bens, conta para mim. Ele falou: sabe o que é? Existe alguém que está tentando matar todo o meu povo. Ela gosta o seguinte: se eu posso contar com o favor do rei, e se sinto lhe agradar, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravo e escrava, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei fica enfurecido. Mas quem fez isso? Ele não lembrava. Quem mandou fazer isso? Quem, Esther? O nosso inimigo é Amã. O rei fica muito bravo. Ele fica tão enfurecido que o texto vai dizer que ele sai para o jardim. Só que quando ele sai para o jardim, Amã está tão apavorado que Esther está num sofá, ele se inclina sobre ela. Quando o rei volta, ele fala: não basta fazer o que você fez, ainda quer abusar da rainha na minha frente.
Ele acha que ele ainda ia abusar a rainha. E ele então manda matar Amã. E onde Amã é morto? Na forca que ele fez para Mordecai. É lindo, né? É linda, 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 linda essa história. Irmãos, que mulher inteligente. Que mulher sábia. Com domínio próprio, paciente. Ela soube agir no tempo certo, na hora certa, da forma certa. Por quê? Porque ela orou, ela jejuou, ela buscou direção de Deus. Ela não agiu em meio à raiva. Irmão, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar. Acreditando que Ele te ama. E Ele te ama tanto que Ele não quer fazer nada mal para você. Mas às vezes as dores que você está passando, as lutas que você está passando é processo. É processo para você crescer, é processo para você se fortalecer, é processo para você se amadurecer. É processo para Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Conversando essa semana com o seu João. Seu João passou muitas lutas. Teve que amputar o dedo. Mas até ele chegar a esse ponto, ele mesmo falou, teve dias que eu fiquei desesperado, pastor. E eu virei para ele e falei, Deus tem um propósito em tudo. E eu creio que grandes coisas virão na sua vida, seu João. Eu creio que é um processo em todas as coisas. E eu creio que ele saiu muito mais forte desse processo hoje, né, seu João? Do que ele passou antes. Ele está muito mais fortalecido. Irmãos, então confie, dá um passo de fé, seja diferente, seja obediente, sai do seu zona de conforto. Ah, não, tá bom, eu estou salvo, está tudo certo. Não, haja. Amã foi morto pela própria forca. A forca que ele fez para Mardoqueu. Só que o propósito de Esther não era matar Amã. O propósito de Esther era salvar um povo. Era salvar uma nação. O nosso Deus é o Jeová nossa, até encosquei. Tsequinu. Ele é a nossa justiça. Mas quantas vezes nós estamos agarrados a um propósito que às vezes parece mais vingança. Porque você quer fazer a justiça com as suas próprias mãos. E não é isso. O propósito de Deus não é isso. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que o propósito dele é muito maior do que o seu. Os planos dele são muito maiores e melhores do que o seu. A dor que você está passando hoje, um dia pode curar outras pessoas. A luta, o exemplo que você está vivendo pode salvar a vida de outras pessoas amanhã. As escolhas que você faz hoje pode salvar a sua família amanhã. Porque Deus tem um propósito. Os sonhos deles são muito maiores do que os nossos. Mesmo que você não está enxergando. Irmão, você não está no lugar errado. Você não está nesse mundo por acaso. A sua missão não acabou aqui, porque senão você já tinha morrido. Você só morre quando a tua missão acaba, quando o propósito dele é cumprido na sua vida. Se você não morreu, tem muito chão para correr ainda. Eu agora visitando muitos velhinhos, né? Os velhinhos, ai, meu tempo está chegando. Está passando bastante. Irmão, se você está aqui, não está chegando, você não sabe. Não pare. Mas, irmãos, acontece que o decreto não podia ser revogado. Então o rei manda fazer um outro decreto. Um decreto dizendo que os judeus podiam se defender. Ele dá treinamento e dá arma. No dia marcado, todos aqueles que foram contra os judeus morreram. Todos morreram. Essa história, ela é uma poderosa história sobre a providência de Deus em meio a circunstâncias desfavoráveis. E ela nos ensina que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele está agindo. Ele continua agindo, Ele está trabalhando nos bastidores. Esther nos ensina que nós precisamos ter coragem. Esther nos ensina que nós precisamos buscar a direção dEle. Esther nos ensina que nós precisamos ser obedientes a Ele. Ela nos inspira a confiar em Deus, a entregar a nossa vida para Deus. Deus age sem aparecer. E a história de Esther é a prova disso. É a prova disso. Mas o livro de Esther, do começo ao fim, a gente vê Deus agindo. Por quê? Porque Deus age sem aparecer. Talvez você está passando por um momento difícil, meu irmão, minha irmã, onde você não está enxergando nada. Deus está agindo. Ele está com você.
Ele está agindo sem aparecer. Talvez você não está vendo nenhuma perspectiva para o seu futuro. Talvez você não está vendo perspectivas para as coisas. Você não entende o porquê que você está ali. Você não sabe por que você está na casa que você está, no trabalho que você está, porque você passa por tantas lutas, por tantos sofrimentos. Mas Deus sabe. E Ele está com você. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou trabalhando. Eu estou escrevendo a sua história. Mesmo que tenham vírgulas, pontos, eu estou escrevendo a sua história. Deus age sem aparecer, porque Ele é o El Shaddai, Jeová Jireh, o Jeová Tsequinu. Ele é poderoso, Ele é o Deus provedor, Ele é a nossa justiça. Então, confie nele. E a última coisa que eu queria passar para você, olha o tanto de coisa que eu pulei, gente. Eu queria que você guardasse essa frase. Renan, volta para mim aí, se você conseguir. O último slide. Não é preciso, vai estar escrito isso, não é preciso ver para crer. É preciso crer para ver. Não é preciso ver para crer. É preciso crer para ver. Você crê, irmã? Você crê, irmã? Você crê que os propósitos deles vão se cumprir na sua vida? O Senhor está com você. Ele tem um propósito onde você estiver. Ele tem um propósito lá na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua luta, lá no hospital. Aonde você estiver, Deus tem um propósito para a sua vida. Se coloca de pé. Vamos cantar essa canção. Ela diz que os sonhos de Deus são maiores, são melhores que os seus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Declare isso. Sim, Deus, nós cremos. Nós cremos que os seus planos, os seus sonhos, os seus propósitos são muito maiores, muito melhores do que os nossos, Pai. Porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que provê todas as coisas, é um Deus que é a nossa justiça. Pai, cumpre em nós,
Cumpre em nós os teus planos, os teus sonhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a superar os processos. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não entendeu, porque Deus colocou essa pessoa na sua casa, naquele trabalho, nessa igreja, é porque o Senhor tem um propósito. Que essa pessoa entenda, que essa pessoa consiga enxergar que o Senhor está agindo mesmo sem aparecer. Que o Senhor não se escondeu, que o Senhor não abandonou, que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela, cuidando, guardando, salvando, livrando de todo o mal. Talvez essas pessoas não tenham te visto o Senhor do lado, mas é porque o Senhor está carregando elas no colo, Senhor. E nós cremos que essas pessoas, Senhor, que creem na tua promessa, que creem na tua palavra, viverão grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas irão acontecer. Porque os teus planos e os teus propósitos são maiores e melhores que os nossos. Em nome de Jesus. Amém.